A paz do Senhor, mais uma vez, estudando a palavra de Deus, nosso tema de hoje, crendo em Deus Pai. Nosso texto base está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 5, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Vamos ler. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que fizesseis na terra a que passais e possuís, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Evangelho de Lucas, capítulo 3. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, e em ti me alegro. Nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 54. Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Muito bom. Nossa aula de hoje vai falar sobre um Deus Pai. Lembrando a aula passada, nós falamos sobre a Trindade, Santíssima Trindade. Você deve se lembrar desta aula, é importante, deve até revê-la, para você compreender melhor o tema de hoje. Então nós temos algumas indicações a fazer agora, que você possa realmente se interessar pelo estudo da Palavra de Deus. Cada vez mais as lições vão ficando um pouco mais profundas. Então, estude de verdade, procure se interessar. Bom, o nosso tema de hoje vai falar sobre Deus Pai. Como é que nós vamos entender isso? É importante nós lembrarmos o credo apostólico, um texto que eu vou ler, eu faço questão de ler, e para que você compreenda ainda mais o nosso tema de hoje. Esse credo apostólico, ele foi documentado entre 100 anos e 451 depois de Cristo. Então vamos ler esse credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu até o Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, ressurreição do corpo e na vida eterna. Esse é o credo apostólico. Então, é importante você se lembrar e tentar recordar desse credo, porque dividindo ele, a primeira parte, no tópico 1, vai dizer que nós cremos em Deus Todo-Poderoso. E no segundo tópico está Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. No terceiro tópico vai falar sobre a obra do Espírito Santo. E nos tópicos seguintes vai falar até da igreja, né, da ressurreição dos mortos e a vinda do Senhor. Então, é o credo que você deve atentar. Bom, nosso tema de hoje, ele vai falar sobre um Deus Pai. A humanidade, ela buscou a Deus, buscou um Deus, vamos dizer assim, e ela encontrou alguns deuses, né, ao longo da história. Você pode perceber alguns deuses na história, como por exemplo Zeus, né? Ele era o deus do dinheiro. Você vai também encontrar Afrodite, que era a deusa do amor. Então você vai perceber que o homem buscou Deus, o homem procurou preencher a lacuna da sua alma por um Deus criador, um Deus que era poderoso. Mas você vai entender que o Deus que nós aqui proferimos, que as Sagradas Escrituras revela, é um Deus criador, autoexistente. Ele já existia, não foi criado. Ele não foi criado por ninguém, ele já existia. Então ele era autoexistente, absoluto, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que se apresenta com amor, se revela à humanidade através de Cristo com amor. Também ele vai mostrar que existe uma relação por parte dele, através de Cristo, para com o homem, para com a humanidade. Então Deus se interessa em revelar-se à humanidade. Ele faz isso com amor. E Cristo, ele é o mediador entre o homem e Deus. Também Deus vai nos mostrar, nesse tema de hoje, que existe uma relação de nós para com Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Precisamos ter essa ideia, esse conceito que nós somos filhos de Deus, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele. Se não for dessa maneira, se não for aceitando a Cristo, nós somos criaturas de Deus, não somos reconhecidos filhos de Deus. Muito bom. Então, nós entendemos assim que Deus interage com a sua criação, de uma forma geral. Nosso primeiro tópico é o Deus Altíssimo. Vamos falar dele um pouquinho. Deus, ele se revelou para o homem através de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele se revela lá dos altos céus à humanidade, na forma que ele mais buscou, o que ele mais de mais especial. Deus se revela no que ele mais tem de especial, que foi o seu Filho. Então ele se revelou ao mundo desta forma, entregando o seu único Filho. Então mostra que Deus, ele é amoroso, bondoso e interessado. Ele é um Deus poderoso, que está acima de todas as coisas, da sua criação, do mundo, acima dos anjos, e está no seu
trono, sentado, poderoso, mas ele se inclina e vê a humanidade e se revela para a humanidade através do seu Filho. Então, é um Deus altíssimo, poderoso, e ele faz isso pelo homem, preenche o vazio que o homem tem, né? O tópico 2 vai falar do Deus Pai. Ele é o nosso Pai, né? E Jesus confirma isso nas Sagradas Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 29 e 30, vai dizer, Jesus diz bem assim: eu e o Pai somos um. Então ele confirma aí a deidade, ele confirma aí que Deus é Pai, né? Eu e o Pai. Então ele afirma que Deus é Pai. E ele, sendo Pai, ele tem amor pelos seus filhos, né? E também tem outro versículo, Mateus capítulo 28, versículo 19, vai dizer assim: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus, ele trata dessa forma, ele é Pai. Também, ainda nesse tópico 2, Deus é Pai, ele nos buscou quando o homem estava perdido, afastado de Deus, quando lá no jardim do Éden, Adão, Eva desobedeceram a Deus, então Deus expulsa os dois e termina aí aquela comunhão que eles tinham. Então o homem se afastou de Deus, está distante de Deus, mas Deus, com o seu amor, ele vai lá e tenta resgatar o homem através de Cristo, né? E também tem o Espírito Santo que faz esta relação, que faz com que o homem se convença dos seus pecados, se arrependa, né? Que é um homem pecador. Então Deus, através do Espírito Santo, age no homem, trabalha na mente do homem e acontece o arrependimento. Então Deus, ele, com o Espírito Santo, faz com que o homem torne a ele novamente. E Romanos capítulo 8, versículo 16, vai falar dessa comunhão, Deus, Espírito Santo e o homem. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Interessante como Deus Pai se interessa por nós. Vamos para o tópico 3, Deus Criador. Ele é criador do céu e da terra, ele é criador do ser humano e ele é criador de uma nova vida para o homem. Como é que vamos explicar isso? Ele é criador do céu e da terra. Romanos capítulo 1, versículo 20, vai nos dizer alguma coisa sobre isso. Eu queria ler com você, Romanos 8, capítulo 1, versículo 21. Vamos ver aqui rapidinho. Romanos 8, capítulo 1, versículos 1. Desculpe que eu não anotei aqui o versículo, mas estou abrindo a Bíblia aqui para nós lermos. Romanos 1, versículo 20, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem conhecimento, mas que tenham conhecimento que todas as coisas foram feitas por ele. Isso prova que Deus é criador dos céus e da terra e de tudo que há existente, né? Você pode perceber no fundo do mar, existem seres ali que o homem conheceu parte deles. Os cientistas, os homens que tratam desse assunto aí, eles dizem que o homem só conhece a terça parte dos oceanos, dos mares,
Então imagine o que ainda existe que o homem não conhece. E Deus fez tudo isso. E o homem ainda não chegou a total, pleno conhecimento do que Deus fez. Então ele é criador dos céus e da terra. E toda a criação dele louvam a ele. Né? Ele é criador do ser humano. Como foi que surgiu a família? Pense um pouquinho, como surgiu a família, como surgiu as tribos, como surgiu o Estado, né, os estados do país, como surgiu isso, como surgiu uma nação, como surgiu o mundo, de que forma tudo isso aconteceu? Ora, Deus criou o homem, Deus formou o homem, Ele constituiu o homem, Ele fez aquela forma de barro, soprou ali em suas narinas, deu vida. Depois ele, da costela do homem, ele fez a mulher e assim ele formou o homem. E aí o homem então conseguiu constituir a família, tribos, estado, nações e formou um mundo de pessoas. Ele criou o ser humano. Também ele é criador de uma nova vida. Quando o homem tem a sua vida pessoal, ele precisa se inteirar, precisa conhecer, existe dentro dele também uma necessidade de se comunicar com um Deus, né? E de ter mudanças de vida. O homem precisa disso, ele não deve continuar no erro, ele não deve continuar em atitudes que não são louváveis, mas ele precisa ter mudanças em sua vida. Ele não pode permanecer no estado de pecado, praticando coisas que desagradam a Deus. Mas então Deus, através de Cristo, proporciona à humanidade uma nova vida. Vida nova. Ele é o criador de uma nova vida para o homem, uma vida transformada, uma vida que vai agradar a Deus desta forma. E a gente compreende isso porque o homem se afastou de Deus. Então ele ficou distante e termina andando errante, fazendo coisas que não agradam a Deus. Paulo já diz: aquilo que eu desejo fazer, o bem que eu desejo fazer, eu não faço. Mas o mal que não desejo, eu isso faço. Então já é prova de que o homem anda errante, distante de Deus. Mas Cristo veio para aproximar o homem de Deus. Quando Deus enviou o seu único Filho ao mundo, ele veio fazer esta relação novamente do homem com Deus. Aquela relação, aquela comunhão que tinha lá no Jardim do Éden. Então Cristo veio aproximar o homem de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então Deus é um criador de uma nova vida. Espero que você tenha compreendido esta lição, que você possa meditar nas Sagradas Escrituras, e a próxima aula nós vamos falar sobre Cristo como Filho de Deus, e estude, leia, medite, busque informação da parte de Deus, para você ter comunhão profunda com Ele. Nós estudamos a palavra para conhecer mais um Deus verdadeiro, um Deus que existe e tem interesse em se relacionar com você. Ele lhe ama profundamente. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te adoramos, nós te agradecemos pela vida, o dom da vida, te agradecemos por tua bênção em cada um de nós. Tu és o Criador, Tu és soberano, poderoso. Nós, Senhor, desejamos estar perto de Ti, na Tua presença. Nos conduz através da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, que o Teu Espírito possa fazer comunhão entre o homem
e ti, Senhor, entre nós e ti. Que Cristo continue nos conduzindo por um caminho eterno, um caminho que leva até a tua presença. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.